Olá, está no ar o Pesquisa e Ação, um programa de divulgação científica que vai falar hoje sobre o crescimento de problemas respiratórios. Esses casos são cada vez mais comuns entre os habitantes de centros urbanos. A falta de chuva, a chegada do inverno e o acúmulo de gases poluentes também aumentam as internações por doenças respiratórias. Para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, convidamos Micheline Coelho, meteorologista, pós-doutoranda da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Seja bem-vinda e obrigado por sua presença. Obrigada. Seu estudo ele aborda meteorologia, saúde e poluição do ar. Explique resumidamente um pouco sobre essa pesquisa. Na verdade, o homem ele depende do clima e depende das condições ambientais para ter uma boa saúde. Então, esse estudo ele consegue mesclar tudo isso, é um estudo multidisciplinar, em que a gente tenta analisar as mudanças das condições atmosféricas, o aumento da poluição e esse impacto na saúde das pessoas. E isso vai desde problemas respiratórios até problemas cardíacos, problemas de pele, enfim, tem uma gama de doenças em que tem associação tanto com a poluição como com fatores meteorológicos. A meteorologia ela pode ajudar muito a questão da saúde pública? Bastante, principalmente se você tem um aviso antecipado. Hoje a meteorologia tem acertado muito a previsão. E se você tem essa informação, você consegue se precaver. Por exemplo, se você sabe que vai chegar uma massa fria, você faz uma higienização da tua casa, das tuas roupas, e aí pessoas que têm asma evita de pegar aquela roupa com ácaro e adoecer. Então, essas informações são bem úteis. A poluição é um mal da modernidade. Quais são os tipos de gases poluentes que mais causam problemas para a população? Os básicos aqui de São Paulo especificamente seriam o material particulado, o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, o ozônio. Todos esses poluentes eles são derivados de automóveis. Então, São Paulo sofre com esse tipo de poluente. O nível de poluição nos últimos anos teve alguma mudança significativa? Melhorou bastante, né? Depois de várias atitudes tomadas, né? Pelo Estado, pela Prefeitura, diminuiu, mas não é o ideal ainda. Mesmo porque a frota de veículos continua crescendo e a frota de veículos em São Paulo é um grande problema de poluição, é o maior problema de poluição. Os carros a álcool, o aumento desse tipo de veículo ajudou a melhorar um pouco a qualidade do ar? É uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que você diminui, né, essa emissão, você aumenta a frota de veículos. Então, na prática, para a saúde da população, não existe limite seguro de poluição. Muitas substâncias não têm rompido o padrão como antigamente, mas, por exemplo, o ozônio é um dos que mais preocupa, porque ele continua rompendo os padrões aceitáveis para a saúde humana. Desde quando a poluição do ar passou a ser vista como um problema de saúde pública? Há 3 décadas atrás, a Faculdade de Medicina começou a se importar com isso, porque os médicos perceberam que, na época do inverno, né, as pessoas adoeciam por causa da poluição. Então, desde essa época, muitas pesquisas foram feitas e continuam sendo feitas, e a partir daí se tem essa ideia de que São Paulo realmente, a poluição em São Paulo é um problema de saúde pública. O estudo mostra que os problemas de saúde por poluição do ar tem muita relação com o clima, com o tempo em que a gente está vivendo, ou o inverno acaba causando mais problema. Qual é a pior época do ano que causa problemas na saúde da população? Inverno, principalmente, porque tanto os fatores meteorológicos como os poluentes, eles têm uma sinergia, né? Então, se tem uma massa de ar muito forte sobre São Paulo, ela estagna o ar e aí você não tem dispersão de poluentes. Por outro lado, se tem muito poluente, também muda o clima, o microclima da cidade. Então, uma coisa interfere na outra. Mas no inverno é a pior época que tem, e na virada das estações, de outono para inverno, quando está quente, entra aquela massa fria, as pessoas adoecem bastante. Quais são as pessoas mais vulneráveis a ter problemas de saúde, problemas respiratórios? As crianças e os idosos. Tem alguma estatística? Quais são as doenças que eles mais sofrem? Os idosos DPOC, porque muitos já fumaram, né? Mas, assim, basicamente a asma, a bronquite são as doenças que mais invalidam as pessoas. Também as doenças cardiovasculares também. É um grande problema. As pessoas que têm problemas respiratórios, tem alguma precaução que elas devem tomar para evitar ter crises mais fortes em tempos de ar seco e com muita poluição do ar? Primeiro, verificar a previsão do tempo para fazer a higienização da casa. Segundo, uma boa alimentação, né, seria o básico para ter uma boa saúde.
Na época em que você tem um sol muito forte e não está chovendo, evita se expor ao ar livre no período da tarde, porque provavelmente você vai ter umidade mais baixa e bastante ozônio. E evitar essas ruas de tráfego intenso. De certa forma, é quase impossível fazer muitas coisas, mas essa parte de higienização seria uma das principais. São Paulo tem muita mudança de temperatura durante o mesmo dia. De manhã está frio, à tarde já esquenta, de noite frio de novo, e muitas pessoas trabalham durante todo o dia e não conseguem se planejar tanto assim, vendo a previsão do tempo. Como essas pessoas podem fazer? Elas ficam mais vulneráveis a mau humor, a problemas? Olha, eu não tenho pesquisa com isso, mas intuitivamente sim, né? Você tem um dia muito fechado, as pessoas ficam mais cabisbaixo. E em países em que você tem um inverno intenso o ano todo, você nota que tem um maior índice de depressão, maior índice de suicídio. Então, o clima ele tem uma influência muito forte sobre o ser humano, sim. A região em que São Paulo se localiza, ela propicia o aumento desses poluentes? Tem um fator geográfico que acabe atrapalhando também essa questão da poluição do ar? Na verdade, não é bem o fator geográfico, mas sim os fatores meteorológicos, né? Então, você tem sistemas meteorológicos como massa de ar seco, que fica estagnada sobre a cidade, ela impede a dispersão de poluentes, né? E esses sistemas meteorológicos de vários tamanhos, eles chegam na região de São Paulo, né? Então, São Paulo tem uma localização geográfica muito legal para todos os tipos de sistemas meteorológicos, tanto de sistemas tropicais como extratropicais, ou seja, frentes frias, aquelas grandes instabilidades, massas de ar. Então, tem uma variedade muito grande de fatores meteorológicos que indiretamente influenciam na dispersão dos poluentes. O aquecimento global, ele alterou o clima da região metropolitana de São Paulo? Ele teve um impacto, sim, aumentando os eventos extremos, aqueles eventos exagerados, acima do que é climático, ou seja, dias muito secos, dias muito quentes, chuvas intensas, sim. Mas São Paulo também alterou o seu próprio microclima, né? Então, São Paulo é toda asfaltada. Então, de certa forma, o homem foi alterando o microclima de São Paulo e criando também ilhas de calor, né? Então, existe variação de até 10 graus do centro de São Paulo à periferia. Então, isso também modifica o clima, modifica a circulação dos ventos. Então, toda essa junção de coisas termina interferindo no homem, justamente devido aos eventos extremos, chuvas intensas, temperaturas muito altas, umidade muito baixa. Então, isso é uma característica da mudança climática em São Paulo. A população da região metropolitana de São Paulo, ela tem noção da qualidade do ar que ela respira? Ela sabe que precisa se precaver ou isso ainda está em falta, ainda não é uma noção? Ela tem noção, mas as pessoas mais pobres, elas têm uma noção maior, acredito, porque elas sofrem mais com isso, né? Elas ficam mais tempo no ponto de ônibus, elas têm uma carga maior de poluição que elas inalam, né? Mas, ao mesmo tempo que as pessoas têm essa noção, né, de olho vermelho, de tosse, ao mesmo tempo que ela tem essa noção, a gente também tem que ter uma consciência de que a culpa não é só da política, não é só, a gente também tem um papel importante no viver nessa metrópole, né? Então, a cada dia a gente está comprando mais carro, né? Cada dia a gente está contribuindo para que isso aconteça. Você falou sobre carros, eles são os principais vilões da poluição na cidade de São Paulo e na região metropolitana? Sim. Os caminhões, o tráfego até os ônibus que não fazem inspeção, o impacto maior tem algum dado que mostre qual é o pior? Toda parte de automóvel e também de motos tem um impacto importante. Lógico que os caminhões eles têm uma carga de poluição maior. Mas, assim, todos eles são responsáveis por grande parte da poluição de São Paulo. De que forma, então, poderia criar soluções para esse problema? Cada vez mais as pessoas querem ter um carro, cada vez mais as pessoas ganhar status, né, por conseguir dirigir na cidade, e elas não têm essa percepção do problema que vai causando no meio ambiente e que atinge também a elas. O que pode ser feito para tentar conscientizá-las? Olha, é uma coisa complicada. Nós estamos pagando a conta dos nossos antepassados, né? Então, assim, eu acho que a gente está vivendo num dilema muito problemático. Nós temos dinheiro para ter as coisas que sonhamos ter, mas nós não podemos mais fazer o que queremos, porque a natureza ela tem recursos limitados. Então, ou a gente paga esse preço de abrir mão de certo conforto, ou a gente não vai ter a terra para viver. Então, eu acho que essa consciência ela começa a ser base na educação. Acho que as pessoas têm que começar a ter essa percepção de que a natureza tem um limite
ela não é infinita, né? Então, por exemplo, eu vou comprar um carro, então eu quero um carro maior, aquele carro grande, porque é bonito, porque está na moda, né? E essa cultura tem que mudar, porque senão a gente não vai estar aqui para ver isso. Como você percebeu que a saúde da população estava diretamente ligada ao clima? Ao clima e à poluição, né? Na verdade, os próprios livros de medicina, eles já vêm mostrando didaticamente que a poluição tem um impacto, que tem fotos nos livros de medicina de ataque cardíaco devido à variação do clima. Na verdade, o meu interesse foi, tudo bem, eu sei que isso influencia, cada um sabe que influencia, mas como é que eu faço para prevenir isso? Então, a ideia da tese foi fazer um modelo estatístico que consiga fazer uma previsão, não só de tempo, mas uma previsão de internação, uma previsão de possibilidade de mortes. Então, a ideia foi essa, fazer um modelo de previsão com todos esses dados para avisar a população. Seria basicamente isso o interesse da pesquisa. Os aparelhos umidificadores de ar, eles têm um limite de uso? Sim, isso é uma coisa muito importante, que muita informação tem sido passada errada, né? Na periferia de São Paulo, você entra naquelas casas mais simples, tem muito mofo, muita umidade, e aí coloca um umidificador em casa à noite, quer dizer, você está alimentando os fungos. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque à noite, principalmente, a umidade relativa do ar, ela sempre está mais alta, né? Ela baixa mais no período da tarde, mas à noite ela sempre está mais alta, então não necessariamente você precisa colocar algo para modificar o ambiente. Tem alguma forma das pessoas conseguirem se precaver ou ter noção de como o tempo está? Por exemplo, o tempo hoje está bom, o tempo hoje está ruim. Saber o que fazer durante o dia. É só a previsão do tempo? Tem alguma outra forma dela avaliar o tempo? A previsão do tempo apenas, né? E a gente aqui no Brasil tem, através de muitas pesquisas, a gente tem melhorado bastante. Tanto é que eu sou meteorologista, estou falando aqui para vocês, né? Porque realmente a meteorologia tem ganhado muito espaço por muito trabalho e a previsão a gente tem acertado bastante. Inclusive tem um livro, né, que você trouxe aqui para a gente. Sim, é um livro do professor Paulo Saldiva, né, em que tem vários coautores, eu sou uma das coautoras, né, que é um livro assim, extremamente didático. E para quem quer entender um pouco da metrópole São Paulo, quem quer entender um pouco das grandes cidades, que é um dos grandes problemas mundiais hoje, são as grandes cidades, como viver nessa cidade, como ter qualidade de vida, não só em São Paulo, mas em todo o mundo. É um livro extremamente interessante. Acabei de conversar com Micheline Coelho, meteorologista, pós-doutoranda da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. No próximo bloco, o Pesquisa e Ação volta com um novo tema. Olá, está no ar mais um Pesquisa e Ação. O tema que será abordado hoje no programa é o estudo de colisões de aglomerados de galáxias. Você sabe o que é isso? Para responder a essa e às outras perguntas, nós convidamos o doutorando Felipe Andrade Santos, especialista em astronomia pela USP. Felipe, obrigada por sua presença em nosso programa. Eu que agradeço. Você está fazendo uma pesquisa. Qual o foco do estudo? Bom, o estudo é sobre colisões de aglomerados de galáxias, né? E as consequências desses eventos. E o que são os aglomerados de galáxias e como eles se formam? Bom, os aglomerados de galáxias são as maiores estruturas do universo, né? São aglomerações de galáxias, como diz o nome. Então nós temos de centenas a milhares de galáxias ligadas gravitacionalmente. E além disso nós temos um gás que permeia as galáxias e a matéria escura, né? Então são as estruturas mais massivas do universo, né? E elas são formadas através da fusão de estruturas menores, o que a gente chama de processo de formação hierárquico. Então estruturas menores vão sendo fundidas e formando cada vez estruturas maiores. E no universo que a gente observa hoje, as estruturas maiores são os aglomerados de galáxias. Como que um astrofísico observa esse objeto de estudo? Os aglomerados de galáxias, né, são observados através de telescópios espaciais, no óptico, em raio-x.
e através de telescópios também na Terra, né? Só que no óptico, porque o raio-x ele é absorvido pela nossa atmosfera, né? Então, nós usamos os telescópios para mapear a distribuição de gás nesses aglomerados, a distribuição de luz nas galáxias também. E basicamente é isso. Então, é feito através de telescópios. Qual o tamanho de um aglomerado de galáxias? Qual a massa desse? Então, um aglomerado de galáxia, como eu disse, né, são os objetos mais massivos e os maiores objetos do universo. Imagina 1 bilhão de vezes a massa do Sol e multiplica isso por 1 milhão de vezes. Essa é a massa de um aglomerado de galáxia. E a luz chega a demorar 1 milhão de anos ou até mais para percorrer um aglomerado de galáxias, né? São objetos com milhões de anos milhões de anos-luz de extensão, né? Quantos aglomerados de galáxias já foram encontrados até hoje? Então, a gente tem dados, né, de aproximadamente algumas dezenas de milhares de aglomerados de galáxias, né? Então, 20, 30 mil aglomerados de galáxias são catalogados, né? Só que o céu inteiro não foi mapeado ainda, né? Então, o número total ainda continuará a aumentar, né? Uma porção do céu foi observado, né? Então, mas é da ordem de dezenas de milhares de aglomerados de galáxias, o que é pequeno comparado com outros objetos, né? Como estrelas, né? Ou mesmo galáxias, né? Estrelas, só na nossa galáxia nós temos aproximadamente 200 bilhões de estrelas, né? Então, comparado com esses números, ainda é um número pequeno, mas é um número pequeno porque são as maiores estruturas do universo, demoram muito a serem formadas, né? Como o astrofísico consegue chegar a cálculos exatos de, por exemplo, o momento em que vai haver uma chuva de meteoros? Então, uma chuva de meteoros e esses eventos, como quando pode um asteroide colidir com a Terra, isso é possível através de cálculos que a gente faz da dinâmica desses objetos, né? Então, esses objetos são rastreados, né? A gente sabe a posição dele em determinados momentos e a gente, com equações de dinâmica, a gente consegue saber qual que é a trajetória que esses objetos vão seguir, né? E, consequentemente, saber se eles vão colidir ou não com a Terra, em que momento. A nossa galáxia, a Via Láctea, ela faz parte de um aglomerado de galáxias? Não, a nossa galáxia faz parte de um grupo de galáxias, né? A distinção é exatamente a quantidade de galáxias que pertence a esses grupos, né? Então, um grupo tem algumas galáxias, algumas dezenas de galáxias, enquanto que aglomerados de galáxias têm de centenas a milhares de galáxias, né? Então, de fato, a Via Láctea pertence a uma aglomeração de galáxias, no sentido que elas estão ligadas gravitacionalmente, mas não tem galáxias o suficiente para formar um aglomerado de galáxias. Então, a gente faz parte do grupo local. Qual a relevância da astrofísica no dia a dia das pessoas? Bom, a astrofísica, se você parar para pensar no dia a dia, hoje, por exemplo, né, o que o estudo da astrofísica afeta a vida das pessoas hoje, além da questão da própria curiosidade humana, muito pouco, mas se você parar para pensar numa questão de sobrevivência da própria civilização humana, é fundamental o conhecimento de astrofísica. Saber se um objeto como um asteroide vai colidir com a Terra ou não. E outro ponto interessante é que nós demos sorte de, nos últimos milhões de anos, a Terra não ter sido bombardeada por um objeto como um asteroide. Sorte que os dinossauros não tiveram, né? Então, mas felizmente hoje nós temos conhecimento sobre astrofísica, né? Para saber quando isso vai acontecer. E além disso, nós temos tecnologia para poder, talvez de alguma forma, evitar que isso aconteça, né? E o buraco negro? O que você tem para me dizer a respeito disso? O buraco negro é o fim da evolução de uma estrela, né?
a estrela nasce, evolui, e no final, dependendo da massa da estrela, a atração gravitacional é tão forte que toda essa massa colapsa para um ponto. Isso é um buraco negro. Então, é um ponto com uma massa absurda, que pode chegar a 1 bilhão de vezes a massa do Sol, num ponto, e a atração gravitacional é muito forte, muito forte. Então, isso é um buraco negro. Então, é o final de uma estrela, é a morte de uma estrela extremamente massiva. Há muitas riquezas minerais em outros planetas que podem ser exploradas? Olha, riqueza sim, mas o problema é que o caso de Marte, né? Marte seria o planeta mais próximo que a gente poderia de fato explorar, né? Vênus, as condições são muito inóspitas, né? Então, e mesmo Marte está a 75 milhões de quilômetros da Terra na configuração que fica mais próximo. Então, explorar do ponto de vista os minerais é algo ainda, eu diria, por uns bons 100 mil anos inviável, né? Então, o que a gente pode fazer e estamos fazendo é ir até o planeta e estudar a formação desses planetas, estudar o relevo, né? Mas explorar ainda é uma questão ainda que eu não vejo como nos próximos, sei lá, séculos. É mesmo, mas se tá lá, não é só pegar o material e trazer... parece tão simples para mim, então, mas... Isso na verdade não funciona dessa forma, porque o custo para você trazer o material de lá para cá é absurdo. Você precisa mandar um foguete ou uma sonda que pouse lá, pegue os minerais e tem energia para voltar para a Terra. Só que é uma viagem de pelo menos 75 milhões de quilômetros para ir e para voltar, né? Mais 75 milhões de quilômetros para voltar. Felipe, o que a corrida espacial trouxe de benefício para a astronomia? Bom, a corrida espacial fez com que os foguetes, né, fossem desenvolvidos e esses foguetes, né, que proporcionaram a humanidade colocar os telescópios no espaço, né? Então o Hubble, o telescópio espacial Chandra, o Spitzer, entre outros, né, foram colocados no espaço através dos foguetes. Então essa é uma das consequências que a corrida espacial trouxe para a astronomia, né? O desenvolvimento dos foguetes para que a gente possa colocar os telescópios no espaço, né, e ter imagens muito melhores. E o telescópio Hubble, ele te ajuda na sua pesquisa? Ah, sim, o Hubble revolucionou a astronomia, né? Para começar, ele está no espaço, né? E isso poucas pessoas sabem o porquê, mas como eu disse, né, a água na atmosfera, né, a umidade do ar atrapalha as observações. No espaço, a gente não tem o ar, então a luz não é absorvida pelo ar, o que melhora consideravelmente, né, a qualidade das imagens. O Hubble proporcionou a astrônomos que trabalham com aglomerados de galáxia, por exemplo, calcular a massa desses objetos de forma muito mais precisa, usando o que a gente chama de lentes gravitacionais. Então, para ser breve, né, o aglomerado de galáxia distorce o espaço-tempo. Isso parece complexo, mas dá para a gente explicar isso de uma forma um pouco mais simples. É como se fosse uma lente no espaço, e a luz é curvada ao passar em volta de um aglomerado de galáxia. E o quanto a luz é curvada depende exatamente da quantidade de massa que tem lá. Então, medindo o quanto a luz é curvada ao passar em volta dos aglomerados de galáxia, a gente pode medir a massa com maior certeza, né? O Brasil tem toda essa tecnologia, ele proporciona um bom ambiente de trabalho para o astrofísico? Bom, o Brasil ainda está avançando muito, mas eu acredito que estamos indo no bom sentido, né? Na direção correta nesse momento. Tem surgido centros acadêmicos no Brasil inteiro, né?
Eu acho que é por aí, né? Financiando a pesquisa, e isso tem acontecido nos últimos anos. Felipe, obrigada por sua participação em nosso programa. Você tem algum comentário final para se fazer? Bom, eu que agradeço pelo convite, né? E eu gostaria de dizer que todos aqueles que estão interessados em astronomia, né? Pode ser astronomia amadora, né? Mas com algum interesse em astronomia, que procure a gente lá no IAG, né? Nós estamos com as portas abertas, né? Nós temos programas por exemplo, a gente observa, às vezes, uma vez por semana ou mais, a gente observa o céu, né? Então a gente dá palestras também sobre astronomia. Então a USP, o IAG está aberto lá para todos aqueles que estão interessados em astronomia. Acabamos de conversar com o especialista em astronomia Felipe Santos, doutorando da Universidade de São Paulo. O Pesquisa e Ação fica por aqui. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa.